Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedir para você não se esquecer de deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br, onde você encontra diversos produtos, dentre eles este moletom aqui, ó, o moletom do assombrado, moletom vermelho. Esse daqui tem um zíper na frente, tá? Esse aqui, na verdade, é do Matheus. Eu peguei ele assim, que ele é bem... Ele fica grande pra mim, bem gostoso assim. E o meu, na verdade, eu não sei onde tá, falar a verdade, viu? Mas ele deve estar enfiado lá pra trás do guarda-roupa. E eu tava usando preto, então o Matheus não tá usando agora, então eu peguei ele mesmo. Esse daqui é do Matheus. Mas é uma delícia, gente, aproveitem, tá bom? Aproveitem o friozinho aí pra vocês adquirirem o moletom do assombrado, que eu não sei se terá. Esses modelos aqui estão acabando e ano que vem serão feitos outros modelos, provavelmente. E aí esses daqui não sei se terá de novo, tá bom? Vamos então aos relatos desta coletânea. Posso dizer para vocês que os dois primeiros relatos são da mesma pessoa, tá? E ela diz aqui que o primeiro não ocorreu com ela, tá? Ela ainda não era nascida, e o segundo, sim. O segundo relato acho que aconteceu com ela, sim. Mas vamos lá. É uma moça que nos conta os dois primeiros relatos. Então, o primeiro relato é este daqui. As moças dançando lambada. Olá, e a lambada. Quem aí é da época da lambada? Quem dançava lambada? Eu dançava já com 5 anos, dançava lambada com meu irmão. Então, vamos lá. Na década de 80, mais especificamente em 1989, a banda Kaoma, como todo mundo sabe, lançou seu sucesso chamado Lambada, que aqui na minha cidade, na década de 90, era ouvido e apreciado pela maior parte da população. No começo do ano de 1990, aqui na minha cidade, estava abrindo uma casa noturna de festas que funcionaria na noite de sábado. Como o sucesso Lambada estava estourando para a inauguração da casa noturna... Como o sucesso Lambada estava estourado para a inauguração da casa noturna, eles fizeram a noite da lambada. Todo mundo só falava nessa tal noite. Então, quando chegou o sábado, as pessoas ali no bairro, ou as pessoas do bairro, né, onde a minha mãe morava, e também nos bairros próximos, se reuniram e alugaram uma van para irem à tal casa noturna, pois essa casa noturna não era perto, ela ficava em outro bairro que era bem distante. No bairro que a minha mãe morava, havia uma moça que vou chamar aqui de Aline, nomes todos trocados sempre, tá? E ela era filha de uma amiga da minha mãe. A Aline tinha por volta de seus 22 anos, ela era famosa por sua beleza. Fazia sucesso entre os rapazes e despertava a raiva e inveja das outras moças. Morava com a mãe, com o pai, uma irmã caçula e a avó. Eles moravam próximos à casa da minha mãe. Aline era rebelde, não respeitava os pais nem a avó. Ela estava empolgada e Aline estava muito empolgada pela noite da lambada. Por mais que seus pais pedissem para que ela não fosse, ela garantiu que ia sim, de qualquer maneira. Aline tinha uma melhor amiga, que vou chamar aqui de Cláudia. Elas iam juntas na van para a casa noturna. Então, ignorando os pedidos do pai e da mãe de Aline, Aline e Cláudia se arrumaram juntas na casa de Aline, colocaram as suas típicas sainhas de lambada, aquelas sainhas de preguinhas para dançar, né? A famosa lambada, aquelas saias que giravam assim. Como eram jovens, vaidosas e adoravam uma farra, deixaram bem claro que não perderiam essa festa por nada e foram esperar a van junto com as outras pessoas que iam para essa festa também. Enquanto estavam a caminho da casa noturna, ao chegarem em um certo local, onde de cada lado da pista só havia mato, a van capotou, desviando de umas vacas que atravessavam a pista. Muitas pessoas saíram gravemente feridas, porém Aline, Cláudia e o motorista da van morreram na hora.
Os pais de Aline e Cláudia ficaram devastados. Os pais de Aline e Cláudia ficaram devastados. Ponto. Meses se passaram e a família de Cláudia voltou para o interior para esquecer um pouco tudo aquilo que havia ocorrido. Numa tarde, minha mãe estava lavando roupas e a mãe da Aline chegou na casa da minha mãe chorando e disse: Laura, o irmão de uma conhecida minha, que é caminhoneiro, contou que passou no local do acidente da minha filha e disse que viu duas moças dançando no meio da pista e uma delas deu a mão para ele parar, pediu para parar. E quando ele parou o caminhão e abriu a porta do carona, a moça que deu a mão para ele parar aproximou-se e disse: Oi, a gente pode ouvir lambada aí? O irmão dessa conhecida minha disse que quando olhou para o rosto da moça, era a Aline, minha filha. Ele arrancou com o caminhão de lá, com a porta aberta mesmo, e foi embora morrendo de medo. Isso a mulher contou, né? Minha mãe ouvia tudo aquilo que ela estava contando com atenção e disse assim para tranquilizá-la: Regina, deixa isso para lá. As pessoas inventam coisas desse tipo, brincam com o que não conhecem. Claro que logo as pessoas iam começar a inventar esse tipo de coisa. Vai para casa e descansa. Não dê ouvidos a essas pessoas. Você ainda está muito abalada. Minha mãe tentou acalmá-la, mas ela também ficou com uma pulguinha atrás da orelha, sabe? A essa altura, 3 pessoas diferentes já haviam relatado ter visto essas duas moças na pista dançando. Passados mais ou menos um ano e meio após a morte das moças e do motorista, um irmão do meu pai, que morava em outra cidade, próximo da nossa, decidiu vir morar aqui com a esposa. E iam ficar hospedados na casa da minha mãe, até o meu tio conseguir um lugar fixo para eles morarem. Eles ainda não tinham filhos, eles vinham de carro próprio. Quando eles chegaram, o irmão do meu pai já foi logo contando para eles o seguinte: Eduardo, mano, nós passamos um perrengue quando chegamos na pista da linha tal. Com o clarão do farol do carro, nós vimos 2 moças dançando no meio da pista. Elas estavam com saias de preguinhas e blusas de alcinhas. Deram com a mão. Aí minha esposa disse para eu parar, para ver se elas queriam carona. Parei o carro, uma delas se aproximou do carro, né, do lado da porta da minha esposa, e a outra continuava dançando um pouco atrás daquela que se aproximou. A que se aproximou perguntou: Oi, podemos ouvir lambada aí? No mesmo instante, o local ficou com um clima muito pesado. Sei lá, um medo tomou conta de mim. Eu disse que eu não ia dar carona não, porque estávamos com pressa. Foi então que a moça que estava dançando parou, chegou perto da outra e elas começaram a chorar. O rosto das duas ficaram deformados. Então eu arranquei com o carro, mas o choro delas parecia que estava nas nossas cabeças. Acelerei o máximo que pude, só depois que a gente começou a avistar as casas foi que paramos de ouvir o choro delas. Eu tive que parar no primeiro posto de gasolina que eu vi, para deixar minha esposa pegar um ar, porque ela estava passando mal. Minha mãe perguntou à esposa do meu tio: Carlota, como eram essas moças? E minha tia disse: Ai, Laura, a moça que estava dançando eu não reparei, pois ela estava dançando o tempo todo. A pista é escura, só tinha a luz dos faróis do carro e a luzinha da cabine. Mas a outra que veio pedir para ouvir a música, ela era alta, tinha cabelos negros, longos e ondulados e olhos verdes. Era uma moça muito bonita e ela exalava um cheiro forte de sangue, muito forte mesmo. Ai, gente. Nessa hora, o meu pai e a minha mãe ficaram pasmos. Era a descrição da filha da amiga da minha mãe, a Aline. Meu tio e minha tia não sabiam do acidente de van e nem sabiam dessa suposta aparição, muito menos conheciam as moças e suas famílias. Foi aí que a minha mãe teve a certeza que as pessoas que diziam ter visto Aline e Cláudia falaram a verdade. Hoje em dia, esse local está povoado, tem casas e comércios. Ana, essa aparição para as pessoas da minha cidade agora não passa de lenda. Quer virar
não passa de lenda. Quer virar motivo de piada. Ah, se você quer virar motivo de piada aqui, é só falar que viu as moças dançando lambada na pista da linha tal, que todo mundo ri. Mas eu acredito que isso é verdade. Muitas pessoas viram na década de 90 e o meu tio e sua esposa, que nem sabiam do caso, também viram. Nossa, que triste, meio que elas ficaram presas ali e sem saber o que tinha ocorrido, realmente perdidas. Que triste, né? Ó, ai, que medo também. Próximo relato da mesma moça. Aviso de morte. Em novembro de 2009, eu tinha 13 anos. Para verem que desde cedo o sobrenatural é muito presente na minha vida. No dia 1º de novembro, eu acordei com uma angústia no peito e um cansaço descomunal tomava conta da minha mente e do meu corpo. Passei o dia na cama com a sensação que estava sendo observada. Ao cair da noite, a minha mãe me preparou um chá e eu fui para o quarto dormir, Como o meu quarto estava em reforma, eu estava dormindo no quarto da minha mãe com ela. Havia no quarto dela um banheiro e então coloquei o filme da Barbie e acabei adormecendo. Pouco tempo depois acordei, sei que passou pouco tempo pela cena em que o filme estava, acordei com vozes no banheiro. A luz do quarto estava apagada e a do banheiro também, porém pela brecha que ficava embaixo da porta do banheiro saía uma claridade. Bati no microfone. E eu sentia nitidamente cheiro de vela. Sentei na cama, abaixei o volume da TV, percebi que eram vozes de mulheres e elas estavam rezando a Ave Maria. Gente do céu, que macabro! Me levantei devagar, fui até o banheiro morrendo de medo. Porém, como eu sou curiosa, né, abri a porta do banheiro. E, em vez de ver o banheiro, eu vi uma sala, onde as luzes estavam apagadas e só as velas clareavam o local. Enquanto mulheres rezavam com terços nas mãos, o interruptor para acender a luz ficava fora do banheiro, na parede do quarto. Então, acendi a luz e tudo sumiu. Voltou a ser o banheiro normal. Então apaguei novamente a luz e lá estavam as mulheres outra vez. Olha, eu fiz esse processo de acender e apagar umas 4 vezes. E na última vez, quando eu acendi a luz, as mulheres agora estavam todas olhando para mim, caladas e estáticas. Ana, eu acendi a luz do banheiro e dessa vez eu deixei acesa. Corri para a sala e contei para minha mãe, que voltou, se deitou comigo até eu dormir. No outro dia, o meu pai estava na casa do meu avô, pai dele. Meu avô passou mal e veio a falecer de um infarto nos braços do meu pai. Ele morreu nos braços do meu pai. Quando meu pai chegou em casa contando que meu avô havia acabado de falecer, minha mãe disse: por isso a Ravena teve aquela visão das mulheres rezando um terço. Era aviso que seu pai ia falecer. Ana, a mãe do meu pai, morreu de câncer nos braços. A mãe do meu pai morreu de câncer nos braços do meu pai. E o pai dele também morreu nos braços dele. Só que de infarto, como relatei acima. Gente do céu. Nossa, que sina, hein? Por que será? Mas estranho esse negócio, um aviso. Mas, gente, um aviso? Porém, esse lance dela ver um outro lugar dentro do banheiro com as mulheres lá dentro rezando. Aí acender a luz, não tem nada. Aí apaga, tá lá de novo, 4 vezes. E aí na última elas interagiram. Essas pessoas que estavam rezando a Ave Maria, sei lá, ou com as velas acesas, interagiram. Porque elas olharam pra menina, né? No caso, ela era uma menina de 13 anos na época. E o que estranho, né? Parece que ela meio que acessou uma outra dimensão. Claro, né? Eu tenho que falar da outra dimensão. Mas pensa comigo, não é estranho? Não é só, tipo, se ela tivesse escutado e sentido o cheiro, ou visto uma vez e aí sumiu, ou tivesse tido uma visão na mente dela. Tá, não deixa de ser um aviso, porque logo depois disso veio a morte do avô, assim. Mas estranho esse lance de apagar a luz, tá lá, um outro lugar,
no lugar do banheiro, acender a luz, não ter mais nada, e as mulheres que estavam lá interagir, olhando para ela, né? Sei lá. Próximo relato. Relato de uma noite atípica. Essa é outra pessoa que nos conta o relato. É uma moça também, mas é outra moça. Há inúmeros relatos envolvendo a minha família e, infelizmente, isso se estendeu a mim e a minha irmã. Certa vez estávamos em casa esperando os meus pais voltarem da igreja. Como morávamos no sítio, cuidando de aviário e tal, os meus pais podiam sair apenas se nós fôssemos. Pelo fato da igreja ser perto, podíamos ligar para os meus pais e eles viriam rapidamente. Além de que sabíamos lidar com os imprevistos, né? Com o exaustor desarmado, o silo fechado ou até mesmo ligar o gerador caso faltasse luz. Deixa eu só ver se tá tudo certinho aqui, gente. Com a música aqui também, tá rolando normal, né? Eu tenho medo dela pular às vezes. E não... Mas acho que tá tudo certo. Deixa eu tomar uma água. Bom, beleza. Aquele lugar era estranho. Possuía uma energia pesada. Havia algo que me deixava sempre de olhos abertos e ouvidos aguçados. Eu sentia presenças, olhava e não via ninguém. Apenas uma vez eu vi um homem na propriedade e ele estava todo de preto e usava um chapéu muito esquisito. A propriedade era enorme. Havia 4 aviários e eu gostava de andar de bicicleta por lá. Porém, um dia comecei a sentir calafrios em um determinado lugar. Era próximo a uma caixa d'água. Para ter certeza que não era coisa da minha cabeça, passei por lá umas 4 vezes e em todas elas o meu corpo se arrepiou dos pés à cabeça. Resumindo, o que vivenciei naquela noite não foi algo que aconteceu do nada, sabe? Aquela noite foi normal. Ficamos no computador, olhando memes no Facebook, rimos, brincamos e tudo mais. Nos divertimos bastante, brigamos também, como sempre. Aproveitávamos ao máximo quando os meus pais saíam. Não fazíamos nada de errado, mas naquelas horas meus pais ficavam de boa assistindo TV, como pessoas normais. As horas foram passando e por volta das 9 horas da noite escutamos o barulho do carro vindo, os faróis iluminando a casa, então tivemos certeza que eram eles. Por motivo bobo, fomos correndo para o quarto fingir que estávamos dormindo. Eles chegaram conversando, abriram a porta, colocaram as coisas na mesa e foram para o quarto se trocar. Esse comportamento era de praxe. Abrimos a porta do quarto e fomos pedir bênção. Nisso, descobrimos que ainda estávamos sozinhas. As vozes cessaram imediatamente e a porta estava trancada. Em meio a esse susto, eu e minha irmã ficamos confusas. Abrimos a porta e nisso eles vieram de fato. Ouvimos o barulho e vimos novamente a luz dos faróis. E enquanto isso, a casa começou a fazer barulhos estranhos. Tipo a porta do banheiro, que era que era de metal, né? A porta do banheiro, que era de metal, começou a estalar, como se alguém estivesse jogando pedras. Quando os meus pais colocaram os pés na área de casa, os barulhos cessaram instantaneamente. Estávamos desacreditadas com tudo aquilo. Poderia ser coisa da nossa cabeça, mas um surto de ambas seria praticamente impossível. Contamos tudo para os meus pais e minha mãe ficou preocupada. Não duvidou de nada, até porque ela também já vivenciou experiências do tipo. Meu pai ficou rindo e dizendo que não era nada. No dia eu fiquei brava com ele, porém mais tarde entendi que o fato dele não acreditar, na verdade o fato dele não alimentar os nossos medos, era para nos proteger. Enfim, foi um dia horrível, porém eu dou graças por estar acompanhada nesse dia e também pelo fato de não ser pessoas reais, né? Porque vai que estava chegando ali, vai saber quem, né? Poderia ser assalto, sei lá. Pois eu tenho mais medo dos vivos. Bom, vou falar de novo. Outra dimensão. Ela escutou isso, a gente já viu outros relatos aqui desse mesmo jeito, onde a pessoa escuta, tem certeza que a pessoa está chegando, são aqueles movimentos típicos, né? Quando você sabe que aquela rotina, quando a pessoa entra, guarda a chave do carro, você conhece até
o tilintar ali, o barulhinho da chave, da casa, do carro. Ele deixou em cima da mesa. Agora ele vai pro quarto, ele sempre tira a blusa lá, sabe? Então, esses movimentos que você já conhece e escuta a pessoa fazendo, desligar o carro, conversar, escutar a voz deles conversando, os assuntos, não sei o quê. Então, você tem certeza que a pessoa chegou e, de repente, não tem ninguém. Aí você fala, peraí, o que foi isso, então? Né? E aí a gente fica pensando, será que é um fantasma fazendo de conta que aconteceu? Que chegou? Por qual motivo? Por isso que eu penso mais se não é, de repente, um lance no tempo e espaço aí, que deu uma falhinha, aconteceu, não aconteceu, sei lá, você viu o que ia acontecer na frente, estava pra lá, estava pra cá. Ai, gente, sei lá. Mas acontece, pelo menos já tivemos vários relatos desse tipo aqui. Próximo relato, as crianças das 3 horas. É uma moça também que nos conta. Olá, Ana, vou começar o meu relato falando sobre yokai, que conduz as crianças até elas estarem prontas para fazerem a travessia entre os dois mundos. Em 2019, eu entrei para trabalhar numa fábrica de solda. A fábrica é velha e é em um lugar afastado de qualquer ponto onde crianças em idade escolar não passam. Desde que comecei a trabalhar, eu sempre ouvia crianças brincando perto da fábrica, sempre no mesmo horário, às 3 da tarde. Às vezes eu achava que tinha alguma escola por perto, ou até mesmo as crianças estavam brincando no pátio da fábrica, que é aberta e não tem muros. Às vezes eu pensava ser os filhos de alguma secretária da fábrica que ficavam do lado de fora ali brincando, mas sempre no mesmo horário, 3 da tarde. Eu tinha um intervalo de 10 minutos todos os dias, então eu ia para fora ver se eu via as crianças brincando, mas sempre quando dava o horário do descanso, o barulho das crianças desaparecia. Eu sempre ficava ansiosa por aquele horário só para escutar as risadas das crianças e os gritinhos de alegria, pois sempre me traziam paz e alegria. E todo o cansaço do dia também passava só de escutar a felicidade daquelas crianças. Como sou muito curiosa, perguntei para uma colega de trabalho se ela também ouvia as crianças, e ela disse que não, que nunca ouviu nada. Como eu não me conformei com a resposta dela, perguntei para o líder... peraí. Então, eu acho que essa história, pelo que ela está falando da yokai, talvez isso tenha acontecido no Japão. Essa fábrica, tudo seja no Japão. Porque ela falou aqui, ó... Como eu não me conformei com a resposta dela, perguntei para o líder brasileiro, que trabalhava ali há muitos anos. Então, acredito que isso se passa no Japão. Não sei, não está falando nada aqui. Como eu não me perguntei para o líder brasileiro que trabalhava ali muitos anos. Perguntei se por ali teria alguma escola ou se teria crianças que passavam ali ao sair da escola. E para minha surpresa, Ana, ele me disse que ali era uma área industrial, que não havia nenhuma escola nem crianças por ali. Então eu perguntei se as secretárias traziam os filhos delas nesse horário das 3 horas. Ele me falou que era proibido trazer os filhos para o serviço. Perguntei se ele escutava as crianças brincando ali na frente e ele me disse que nunca ouviu nada. Bom, se passou algum tempo e as crianças sempre brincando ali no mesmo horário. Um dia decidi ir ao banheiro. Quando eu comecei a ouvir o barulho das crianças, eu saí. Mas assim que eu saí, o barulho parou e não tinha nenhuma criança por ali. Fui ao banheiro e voltei para o trabalho. Nos dias seguintes, Ana, foi a mesma coisa. As crianças brincavam, davam risadas e gritavam de alegria. Meu coração sempre se enchia de felicidade ao ouvir. Um dia, no horário de almoço, me sentei para almoçar com uma outra colega de trabalho e perguntei a ela se ela ouvia as crianças. E, para minha surpresa, ela disse que sim. E que também tinha feito a mesma pergunta para o líder brasileiro do setor que nós trabalhamos. E ele disse o mesmo que falou para mim. Mas o mais estranho, Ana, e assombrados, é que depois que eu falei para ela das crianças e ela falou que também ouvia os barulhos, as risadas e gritarias desapareceram. E nós não ouvimos mais nada. Comentei do acontecido para minha Ai. Eu não sei o que é Ai. A-Y. Chefe, talvez, não sei.
Comentei do acontecido para minha Ai. E ela me disse que o yokai cuida das almas das crianças e brinca com elas até elas estarem prontas para fazer a travessia para o outro lado. Ele deve ter levado aquelas crianças. Olha, eu não trabalho mais nessa fábrica, mas o tempo que trabalhei lá foi muito bom enquanto eu ouvia as crianças. Pois depois que elas se foram, tudo se escureceu e eu não consegui sair de lá. Hoje em dia estou trabalhando num outro lugar, mas nunca mais ouvi nada parecido. Olha só, então tem essa, não sei se é lenda ou o que é da yokai, ou o yokai, não sei, que fica por ali, então brinca, cuida das crianças enquanto elas não fazem a travessia para o lado de lá, e nesse momento talvez ele estava por ali brincando com elas, fazendo companhia, e depois, quando ela não ouviu mais, elas fizeram a passagem. Seria isso? Pode ser. Próximo relato. A mulher estranha na igreja. Eu não sei se é um moço ou uma moça. Não sei. Olá, Anne Assombrados. É uma moça. Tudo bem? Meu nome é Fulana. E, Aninha, já mandei um relato para você há um tempinho atrás. Adorei. Tá, vou contar. O que eu vou contar hoje me deixou uns dias assustada e pensativa. Foi em 2010. Eu trabalhava o dia todo em um escritório de contabilidade e estudava à noite em uma faculdade que não ficava tão longe do meu trabalho. Então eu ia a pé até lá. Eu achava até bom ir a pé. Eu passava por um parque muito bonito, muitas árvores, e aquilo ali já descansava um pouco a minha cabeça, minha mente, sabe? Para poder chegar na faculdade e esquentar a cabeça de novo, né? Pois eu trabalhava com contabilidade o dia todo e fazia o curso de ciências contábeis, então era número o tempo todo. Mas enfim, vamos ao que interessa. Depois que passava esse parque, eu já estava bem próximo da faculdade, que ao lado tem uma igreja católica muito bonita, grande e em estilo colonial. É bem antiga essa igreja. Eu passava todos os dias por essa igreja, porque eu sou católica e eu gostava de entrar nela. Ficava ali nos primeiros bancos, próximo ao altar, fazia ali minhas orações e saía por uma porta ao lado, que dava num estacionamento. E já ao lado era a faculdade. Essa era a minha rotina. Todos os dias eu fazia isso antes de começar as aulas. Observação. A igreja ficava aberta o dia todo para visitação. Então entrava um, entrava outro, mas quase sempre ela estava vazia. As pessoas entram, fazem suas orações e logo já saem. Nesse dia, eu entrei pela porta da frente e não tinha ninguém. Segui direto para o banco em frente ao altar e me ajoelhei, comecei a rezar, quando senti uma presença. Sabe aquela sensação que tem alguém te observando? Então eu senti isso. Levantei a cabeça, pois estava ajoelhada e olhando para baixo, né? Nos bancos ao lado não tinha ninguém. Então me virei para trás. Uns 4 bancos atrás de mim tinha uma mulher ajoelhada, que quando eu entrei não estava lá. E eu não ouvi nenhum barulho dela entrando logo atrás de mim. Ana, vou descrever como ela era, porque até hoje eu lembro de detalhes, mas eu gostaria de não lembrar. Era uma mulher bem magra. Ela estava com uma blusa de cor verde escuro e sem mangas. Então deu para ver bem os braços, que eram bem finos. Parecia que era só pele e osso. Ela tinha os cabelos castanhos claros acima dos ombros, mas os cabelos estavam bagunçados, com aspecto de sujo. Ela estava de cabeça baixa e aí ela foi levantando a cabeça lentamente. Quando ela me olhou, eu vi que ela tinha o rosto todo desfigurado. Ana do céu, era assustador. A carne do rosto dela estava pendurada. A boca, os dentes pareciam como de uma caveira. Sabe quando já não tem mais os lábios? É mais ou menos isso. O pescoço era em carne viva, como se tivesse machucado naquele momento. Não era uma cicatrização. Era como se tivesse machucado aquele momento. Ela me olhou fixo, me encarou, mas não se mexia, não fazia nada, ela só olhava para mim. Eu fiquei lá parada sem conseguir me mexer por algum tempo também.
eu não tinha reação, eu não sabia o que fazer, eu senti pavor na hora. Quando peguei minha mochila e saí correndo pela porta ao lado, graças a Deus tinha essa porta, porque se não, se fosse para eu passar, porque se não tivesse essa porta, eu teria que passar por essa mulher para ir embora, e aí eu não sei o que eu faria. Cheguei na faculdade, eu estava pálida, tremendo. Minha amiga que estudava comigo me perguntou o que tinha acontecido. Eu estava tão atordoada que eu não quis nem falar para ela. Eu falei que não era nada. Eu só não estava me sentindo bem. Cheguei em casa, falei para minha irmã, porque eu era com medo de estar ficando doida, sabe? E tá vendo coisas. Porque nem eu estava acreditando no que eu tinha visto. Mas a minha irmã é espírita e a vizinha dela também. Elas me disseram que poderia ser alguém que morreu de forma trágica e estava ali precisando de oração. E como eu estava rezando e com fé, ela se aproximou para receber a energia positiva que vem de uma oração. Mas eu fiquei muitos dias com medo e assustada. Muitos dias sem passar na igreja, sentindo vontade de ir lá, mas com medo. Passados quase um mês, passados quase um mês, eu, indo para a faculdade, criei coragem e entrei na igreja. Eu gostava muito de ir lá. E pensei, vou entrar pela porta principal, que vou ter a visão geral da igreja e vejo quem é que está lá. Quando entro, Aninha, adivinha, tinha uma moça ajoelhada, rezando e olhando para frente. E ao lado da moça, colada, ombro a ombro, estava a mulher de novo. Da mesma mulher. Dessa vez eu a vi de costas, mas ela sentiu a minha presença e se virou para trás e olhou para mim, com aquela mesma forma desfigurada. Dali mesmo eu me virei e saí, com medo, assustada. Mas fiquei pensando, gente, acho que ela não era má, sabe? Ela só queria oração mesmo. Afinal, se fosse algo ruim, não estaria numa igreja, né? Vi que a moça que rezava ajoelhada não viu essa mulher e nem sentiu que ela estava do lado dela, pois ela estava assim encostada na mulher, ombro com ombro. Eu imaginei que talvez essa moça poderia estar naquele momento vibrando uma energia boa e a mulher, como estava precisando, estava ali recebendo a luz que traz a oração. Bem, Ana, mas confesso que deixei de ir a essa igreja. Eu passava só na porta, fazia o sinal da cruz e ia para a faculdade. Não entrei mais durante o meu curso. No último dia de aula, eu fui até a igreja, tomei coragem, entrei, mas aí eu não vi a mulher. Fiz minhas orações agradecendo pelo término do meu curso e nunca mais voltei a essa igreja. Espero que aquela mulher tenha encontrado o seu caminho de luz e ido em paz. E então, Ana, para escrever isso eu fiquei um pouco tensa, porque eu não gosto muito de lembrar dessa história. Ainda fico com receio, com medo, porque é uma coisa complicada de se entender. Eu até hoje me pergunto quem era aquela mulher. Bom, então, realmente eu acho que é alguém que desencarnou e estava precisando de oração e buscando por isso, né? E ela entrava na igreja esperando por alguém e viu você, eu não sei. Ela estava precisando de oração, tentando pegar ali, né, alguma coisa. Talvez tenha conseguido, né? Mas seria interessante pedir, como ela estava ali na igreja, pedir para rezar uma missa, alguma coisa em intenção a essa alma, né? Mas imagino que assusta mesmo. Mas você também deve ter algum tipo de mediunidade, não? Para ver assim essa mulher 2 vezes que ela estava por lá. E sim, tem gente que vê e realmente relata que nem todas as visões são muito agradáveis, não. Quer dizer, talvez muitas visões não são agradáveis. E não quer dizer que elas sejam pessoas ruins, que sejam, nossa, demônios que estão ali para te atacar. Mas elas só mostram a aparência, às vezes, com que desencarnaram, né? E isso é assustador. Imagina ser uma pessoa na sua frente, né? Mais ou menos como no filme O Sexto Sentido. Então, é um pouquinho assustador mesmo. Mas, às vezes, eles estão ali realmente precisando de ajuda, né?
Bom, próximo e último relato desta coletânea de hoje. O menino, uma casa assombrada. Não sei, o título é esse. O menino, vírgula, uma casa assombrada. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, feliz de poder estar aqui novamente neste canal que eu amo, contando a vocês mais um relato que aconteceu com alguém da minha família. Ah, e quem me pediu para mandar esse relato foi meu irmão. Ele é o protagonista. Aos 7 anos de idade, na cidade do Rio de Janeiro, minha família e eu nos mudamos para uma casa, que eu diria ser, assim, muito estranha. Vou contar aqui alguns acontecimentos bizarros vividos por mim neste lugar. Assim que nos mudamos, não demorou muito para começar a acontecer coisas muito estranhas na casa. Com o cair da noite, eu simplesmente não conseguia dormir. Eu dividia o quarto com a minha irmã mais velha e com a minha avó materna. Antes de tentar pegar no sono, algo sempre me chamava a atenção. Eu via rostos de pessoas desconhecidas no teto do quarto e por outras vezes seus rostos apareciam na janela. Minha irmã dizia que sempre que olhava para minha cama, se deparava comigo com os olhos esbugalhados e com um semblante de pavor, olhando para o teto. Ela me perguntava o que estava acontecendo. Olha a cachorrada. Vez ou outra eu respondia, não é nada, mana. Em outras vezes eu ficava somente quieta, eu acho. Eu tinha medo até de me mexer. Peraí, quem que tá contando? Ela falou que ele é o protagonista, tá? Vou contar aqui aos 7 anos de idade, na cidade do Rio, minha família... É o irmão dela que tá contando? Assim que nos mudamos, não demorou muito para começar a acontecer coisas muito estranhas na casa com o cair da noite. Acho que é o irmão dela que tá contando, então, aqui agora. Porque ele falou aqui, ó, quieto. Aí ele falou, minha irmã dizia que olhava para mim, então acho que agora é ele que tá contando, o irmão dela. Bom, não é nada, mana, eu falava. Eu ficava somente... E outras vezes eu ficava só quieto. Eu tinha medo até de me mexer na cama e eles me pegarem, sabe? Aqueles rostos. É que eu vou abaixando aqui na câmera. Vamos lá. Continuando. Opa, me perdi. Cadê? Bom, contei à minha mãe na intenção dela me ajudar, pois já não aguentava mais tudo aquilo. Mas foi em vão. Ela não acreditou em nada do que eu disse, dizia ser bobagem de criança, que era para não assistir a filmes de terror, sendo que eu nem gostava desse gênero. Triste eu fiquei. Então, ao cair da noite, me enchi de coragem e quando os vi pela janela, eu saí correndo para o quintal, o coração quase saindo pela boca. Pensava até que poderiam ser pessoas tentando roubar as coisas do meu pai na garagem, quem sabe? Mas, para minha surpresa, ao abrir a porta, eu dei de cara com um vulto negro que parecia ser de um homem. Aquilo me olhou e rapidamente sumiu na noite. Fechei a porta, corri para o quarto e me cobri da cabeça aos pés. O coração só faltava sair pela boca. Assim foram várias e várias noites aterrorizantes. Eu não tinha a quem pedir ajuda, eu não entendia o porquê daquilo estar acontecendo. Eu só queria que tudo fosse um pesadelo e que quando acordasse tudo seria como antes. Certa vez, minha irmã foi passar uns dias na casa do meu tio. Então, para o meu medo maior, ao cair da noite, só teria minha avó do meu lado, dormindo profundamente. De certa forma, eu me sentia protegido com a minha irmã ao meu lado. Foi então que o tal vulto negro entrou no quarto e ficou me olhando como se fosse fazer algo. Olhei com uma cara bem feia para ele e mais uma vez eu tirei coragem de onde não tinha e gritei com toda a força. Vai embora! Some daqui! Ele estava entre o guarda-roupas e a parede e, para minha alegria, ele então desapareceu. Olha lá quando você fala com firmeza. Nessa noite eu achei que eu conseguiria dormir. Triste engano. Acordei com o tal vulto ao meu lado da cama. Levantei correndo, gritando e estranhamente só dessa vez os meus pais me ouviram. Rapidamente vieram ao meu socorro. Saí correndo do quarto, deixando a minha avó sozinha e sem saber o que era toda aquela gritaria.
Contei a todos o que estava acontecendo e, no auge do meu nervoso, gritei aos prantos que não era apenas bobeira de criança. Eu não estava louco, aquilo era real e há dias eu não dormia com medo daquilo me pegar. Minha avó, graças a Deus, acreditou em mim, viu que o negócio era sério. Ela também sentia algo de ruim naquela casa, apesar de não ver nada. Então ela fez suas orações com muita fé, espalhou incensos por toda a casa e o tal vulto não apareceu mais. E finalmente eu consegui voltar a dormir. Porém podia sentir que aquela coisa ainda rondava pelo quintal, à espreita, aguardando só o momento certo. Não sei o que era aquilo ou quem era. O que será que queria ali? E por que somente eu o via? Só sei que esse tormento veio acabar de verdade quando nos mudamos para uma outra cidade, para uma casa com um clima totalmente diferente. Eu, no auge dos meus 12 anos, pude voltar a ter uma vida de criança normal, até outros acontecimentos sobrenaturais acontecerem. Mas isso fica para um próximo relato. Noites arrepiantes, meus caros assombrados, espero que tenham gostado. Beijos a todos. Beijos pra você também, mas, gente, e esses rostos que ele via no teto, na janela? Tinha uma sombra que rondava, mas e os rostos de pessoas desconhecidas? Será que algo ali queria dizer alguma coisa pra ele? Mostrar alguma coisa, mas o quê? Fica o mistério. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui. Tchau, tchau.